E todas as obras eu fazia isso. Então, fazia instalação, lançava primeiro todos os cabos, lançava os cabos tudo. Uma dica de ouro para você. Lançava todos os cabos. E aí o que eu fazia no quadro de distribuição? Fechava o quadro. Eu ficava mais ou menos um dia, né? Só para fechar o quadro. Mas eu fazia muito detalhe. Então eu entrava com. Não gostava de usar pente, né? Quem gosta é muito bom. Mas eu fazia tudo, né, artesanal, todos os acabamentos, todas as anilhas ali do painel. Então eu fazia tudo bem chicoteado, bem fechadinho, fazia tudo acabado, colocava os cabos no lugar, né? Fazia aquela questão. Eu tenho um vídeo no canal aqui mostrando esse quadro aqui, ó, esse quadro aqui mostrando ele. Tem um padrão de cores do cabo, né? Primeiro vai esse, primeiro vai aquele. Então isso tudo eu conseguia fazer. Então ao longo da obra era a primeira coisa que eu fazia, né? Quando eu ia embora, né, ou quando eu não estava ali na obra, sabe, Domingo, que é geralmente quando os donos ali da obra vão visitar a obra. O quadro é outra coisa, eu não fechava esse quadro, eu deixava ele aberto, ele estava sem carga, né? Não, a gente não testava ele, mas estava sem carga, mas a estética dele, do quadro, já mostrava um quadro de um profissional, né? Que eu sou. Então, ou seja, o cliente avaliava isso e via que, diferentemente do outro, ou de um pedreiro que possa fazer essa instalação, ou de um pintor que possa fazer essa instalação, o quadro de um profissional eletricista é totalmente diferente. Então eu colocava todos os caprichos naquele quadro e ali era a minha marca naquela obra inteira, até finalizar. Quando eu ia fechar o serviço, a última coisa, eu falava, agora eu fecho o quadro. Aí eu fechava a tampa do quadro. E aí eu conseguia entregar o serviço. Ao longo disso, vários engenheiros que eu trabalhei, engenheiros de muito tempo, assim, de carreira, chegava, falava, você falava, poxa, eu nunca vi alguém fechar um quadro assim. É porque, voltando à palestra do Sebrae, que eu aprendi lá, é pelo olho, né? Então ele conseguia trazer referência de um serviço de um outro profissional e do meu. Então ele conseguia na mente dele, né? No subconsciente dele, ele conseguia enxergar e ver que aquele quadro foi feito por um profissional e isso agregava valor. De modo que teve uma obra que eu trabalhei, cheguei a trabalhar, e isso ficou muito marcado, que, né, eu falei assim, eu teve um dia que eu não fui, né, porque ia nascer minha segunda menina, né, e ali eu falei, ó, não vou essa semana que a minha menina vai nascer. Quando eu voltei na obra, né, o encarregado falou isso para a dona, né, da casa. Quando eu voltei na obra na outra semana, para finalizar o serviço, tinha bem lá um presente da dona da obra lá. Eu falei, não queria deixar um presente, já deixou um presente aqui. Aí levou lá um vestidinho para minha menina, né? Cheguei em casa, mostrei para a esposa, né? Entreguei lá no final dessa obra, eu pude ver uma mensagem, né, ali deixada pelo dono da casa, falando, excelente profissional eletricista, atencioso, agradeço pela instalação elétrica, feita com muito zelo, deixou uma mensagem bonita ali, quando nós finalizamos a instalação ali. Então, e isso, assim, eu vou ser sincero, assim, para vocês aqui. E isso, se eu falei com o casal, dono da casa, 2 vezes, foi muito na obra, né? Porque o meu negócio era direto com o empreiteiro, o encarregado da obra, que pegou a obra e eu negociei com o encarregado e ele passou a parte elétrica para mim fazer. Então, o meu negócio foi com o encarregado da obra, então se eu não tinha contato, né, pessoal com o dono da casa. De acordo com eu estava lá, acho que eles foram lá umas 3 vezes enquanto eu estava trabalhando. E se eu conversei com eles 2 vezes, foi muito. Uma vez eu conversei
logo na primeira vez que eles me viram, falam, sou eletricista, sou pai, já trabalhei em tal lugar, isso tem tantos anos de experiência, estou aqui fazendo a instalação de vocês, deixei o meu cartãozinho, caso precisar de alguma coisa, né, faz aquela merchandising ali, né, aquela propaganda, deixei lá o cartãozinho com ele e tal, pronto. Mas depois eu acho que não me lembro de ter conversado mais, e só que eles viram o serviço sendo feito, sendo executado. Isso é importante para o eletricista residencial. A qualidade no serviço de instalações elétricas residenciais. Isso vai trazer a diferença entre você e a concorrência. Vai fazer com que você chegue num nível que o pedreiro não vai conseguir chegar, o pintor não vai conseguir chegar, né? E a qualidade do seu serviço. Isso aí te ajuda é o tema que nós estamos vendo aqui hoje, aqui, que é eletricista residencial. Como fidelizar aí os clientes e conseguir novos clientes, né? Então, isso vai te ajudar a fidelizar clientes, porque a sua qualidade técnica é diferenciada das outras, né? Outra questão que vai te ajudar bastante aí a fidelizar cliente é o diferencial entre você e o seu concorrente, né? Qual que são, aí eu gostaria de abrir aqui para você pensar, né? Para que você me responda a essas perguntas. Qual é o diferencial seu entre a concorrência? Qual que é o seu diferencial? Qual que é o seu diferencial entre você e a concorrência? Será que é só preço? Né? O Miguelzinho eletricista, ele cobra para instalar um chuveiro 50. O Jairinho eletricista, ele cobra para instalar chuveiro 80. Né? E você eletricista, não, é 45. Né? Esse é só o seu diferencial? Né? Será que é só esse o preço? O preço seu que é mais baixo do que o concorrente? Esse que é? Né? E como você avalia o seu preço para saber se o seu preço está bom ou está ruim? Né? Para que você fidelize o cliente, porque o cliente ele vai no seu concorrente. Né? Ele vai, a quanto você cobra para instalar aqui uma torneira elétrica? Aí eu cobro R$200, o outro cobra R$100, o outro cobra R$30. Então tem uma diferença muito grande, 30, 50 e 200, tem uma diferença gigantesca. Só que o cliente, repare, olha o exemplo que eu estou dando para você. Um cobrou 30, o outro cobrou 50 e o outro cobrou R$200 para instalar, é a mesma torneira. O de 30, ele falou, não, instala a sua torneira aí agora e é rápido. Arranca a torneira antiga aí, coloca aí agora e instala rápido. De 30. O de 50 falou assim, ó, instala a torneira elétrica da senhora aí agora também, né? E não tem muito mistério para instalar não, né? E eu vou fazer sua instalação aí. Em 20 minutos eu já libero para a senhora essa torneira, para a senhora usar a torneira elétrica e tal. Isso aí. Agora, olha o de 200. Aí o cliente ele vai avaliar o de 200. Falou, ó, tem que instalar a mesma conversa, né? Eu tenho que instalar uma torneira elétrica aqui, aí é R$200. Falou, ó, senhora, é o seguinte, eu vou instalar essa torneira elétrica, ó, ela funciona, né, como se fosse um chuveiro. Então, primeiro eu preciso verificar aí a fiação da senhora aí. Se a fiação da senhora é compatível com essa torneira elétrica. Por quê? Se eu instalar ela aí, o fio da senhora não for compatível com a torneira elétrica, vai derreter esse fio. Ao longo do tempo, esse fio derretendo. Se o fio da senhora não for um fio anti-chama, pode chegar até aí, né, a dar um curto ou até mesmo chamas, né? Então tem que avaliar aí primeiro a instalação da senhora. Segundo, tem aquela questão do aterramento, porque eu tenho que ver se essa tomada, se a casa da senhora tem aterramento, e nesse ponto onde a senhora quer ligar aí, a senhora tem um aterramento, né, tá certo? Porque aí nesse aterramento aí é onde a senhora não vai levar choque, né? Onde a senhora não vai levar choque. Por quê? Porque o aterramento vai proteger a senhora. O meu preço é R$200. Ó, você percebeu a diferença do negócio? O percebimento do negócio? Aí, você chega lá, aí vou supor, isso, eu estou dando esse exemplo que aconteceu comigo,
né? Aí eu estou dando um exemplo que aconteceu comigo na época, né? Então, isso tudo é importante falar para o cliente, orientar, mas vai ter um cliente que vai preferir a pessoa de 30, de 40, de 50, isso aí está com o cliente, né? O exemplo que aconteceu comigo, nós estamos no tema que hoje é sobre fidelização de clientes, né? E também conquistar novos clientes, né? Uma moça entrou em contato comigo, isso há alguns anos atrás, para instalar justamente uma torneira elétrica. E ela, na época, passou a torneira, não, já tem um ponto de tomada aqui, e eu precisava de instalar essa torneira elétrica, né? Aí eu peguei e falei para ela assim, torneira elétrica e tal, então, eu vou cobrar aí da senhora aí R$100 para fazer essa instalação. Fiz essas perguntas todas aí que eu passei, né, aí para vocês no vídeo aí anteriormente. Então fiz todo aquele questionamento, cobrei R$100. E ela falou assim, não, tudo bem. Só que aí o vizinho, né, da minha mãe é pedreiro. E aí ela ligou para ele, né, que ele estava fazendo a parte civil lá. E ele falou, a moça falou para instalar uma torneira elétrica lá, você cobrou R$100. A moça falou, você cobrou R$100. Eu fui lá e fiz, para R$20 eu fiz a torneira. Eu falei, não, beleza, R$20, tranquilo. Aí ele foi lá por R$20, ele falou, é facinho, para torneira elétrica, é facinho. Tinha 2 fios saindo lá da tomada lá, eu cortei aqueles 2 fios lá, emendei os fios da torneira, os 2 fios, positivo e negativo. Ele falando, positivo e negativo, coloquei a torneira lá e deixei a torneira lá e tá lá esquentando lá, né? Então, isso ele falando, foi beleza, isso mesmo, R$20, show de bola, que bom, isso aí mesmo. Passou uma semana depois, a moça me ligou. Não tem aquele negócio da torneira lá? Tem. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu instalei ela com o rapaz aqui. Ele é até o seu vizinho aí. Eu instalei ela. Mas deixa eu te falar. Ela tá dando choque. O que será que pode ser? Ela tá dando choque. Quando eu ligo ela aqui, ela tá dando choque. Então, aí, né? É aquilo que eu passei para vocês no vídeo anterior aqui. Então tem a diferença entre o pedreiro e o eletricista, o pintor e o eletricista, né? Falei, senhora, tá dando choque, então eu poderia até resolver para a senhora aí, mas agora eu tô tarefado de serviço, eu não vou conseguir resolver para a senhora, estou em outra atividade. Não, mas tá dando choque aqui. Falei, então a única coisa que eu posso falar para a senhora, desliga, trabalha com ela no frio, desligada, a senhora não vai levar choque. Não, mas eu precisava dela quente. Falei, então, aí vai precisar de ir aí. Mas eu já sabia que era aterramento, né? Aí vai precisar de ir aí. Falei, só que agora eu não tenho tempo para estar indo aí. Eu tô com umas outras atividades, eu não consigo, né, te atender a senhora aí de uma melhor maneira possível. Então, o serviço profissional eletricista é diferenciado.